Quinteiros deu entrevista e falou sobre o Norte, aquilo que pretende fazer no Grêmio a partir de agora, mas também se contradisse. A gente vai falar sobre o mercado de transferências e os movimentos recentes. Até atacante do Juventude foi contactado. Numa história, convenhamos, curiosa. A gente vai falar também sobre dívida, pelo lado positivo, e sobre uma evolução financeira, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas, porque esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.bet.br para você jogar com responsabilidade, brinca, se diverte. Site proibido para menores de 18 anos. Lembra que a KTO é uma casa de apostas e a aposta pode fazer você perder dinheiro, então juízo na hora de brincar lá, tá? Gente, vamos lá que hoje o diário tá recheado. O técnico Gustavo Quinteiros deu uma entrevista exclusiva ao portal GZH. Essa matéria vai sair na íntegra na 0 hora desta sexta-feira. E nesta conversa que ele teve com os repórteres lá da RBS, o Quinteiros, ele de alguma maneira deu um norte. E o norte, ele contradiz aquilo que já foi falado pelo próprio treinador. O Quinteiros, nas suas últimas manifestações, ainda mais depois dos jogos contra o Inter, afirmou que precisa de repetição de time, né? Repetir o mesmo time. E nessa entrevista para 0 hora, ele falou sobre mudanças táticas e variações, que não vai firmar um time titular, mas vai jogar de acordo com o seu adversário. 2 esquemas estão sendo trabalhados pelo treinador e tudo vai depender da forma como o adversário jogará. Um 4-2-3-1, clássico aqui no Grêmio, e um 4-3-3 ou 4-1-4-1. Esse, especificamente, é um modelo que foi aplicado contra o Inter na final do Campeonato Gaúcho e o Quinteiros gostou. E esse esquema é o que deve começar o Brasileirão contra o Atlético Mineiro. Isso significa dizer que Edenilson é titular, porque dentro desta ideia, Quinteiros quer jogar com um volante marcador, Vilha Sante saindo e mais um jogador que é o Edenilson. Aí o Monsalvo e o Cristaldo, você pode se perguntar, esses aí brigam no 4-2-3-1, nesta formação onde há a figura do articulador. O Quinteiros testou no 4-1-4-1, isso ele não confirmou na entrevista, mas ele testou o Cristaldo aberto pelo lado esquerdo. Mas o retorno técnico não foi nada positivo e essa ideia deve ser arquivada, tá? Então assim, estamos falando de um treinador que vai variar esquema e vai variar formação titular. Existe um jogador que ganhou a titularidade, eu tô falando de Igor Serrote. Ele tem trabalhado nesta primeira linha do time, né? Ele tem trabalhado como titular nesse período de preparação e o Serrote ele ganhou a vaga por uma questão que talvez nem seja a grande marca dele na base, que é o aspecto defensivo. Ele tem intensidade, ele chega junto, o Quinteiros gostou disso e está dando a oportunidade, justificando a característica defensiva do Serrote como o principal argumento. O João Pedro foi destacado pelo treinador no papo com a 0 hora, mas pelo lado ofensivo, pela saída de bola, pelo bom passe, né, pela capacidade de chegar na frente, mas agora é o momento de defender bem, com intensidade, por isso o Igor Serrote está ganhando a posição. Aliás, sobre esse período de preparação, o Quinteiros aproveitou que falou para justificar a folga prolongada, né? Abre aspas para o técnico do Grêmio. O descanso foi recuperado com um treino em 2 turnos, ou seja, só tiveram 3 dias livres. Acho que são muito necessários, porque em abril e maio não terão nenhum dia. Fecha aspas. Está dizendo aqui que a folga foi justa porque os atletas não vão folgar nos próximos meses, assim, de maneira muito clara, vai haver alguma folga, não serão 2 meses sem folga, por óbvio, mas não terá folgão para ficar com a família, vai ser tudo muito apertado. E ele falou, cara, é importante ficar com a família, os jogadores precisavam disso, por isso que a folga foi concedida e não atrapalhou a preparação, segundo o técnico Gustavo Quinteiros. Enfim, foi uma entrevista bem interessante, vai sair mais pedaços da entrevista nessa sexta-feira, na verdade vai sair na íntegra, e aí a gente repercute as próximas falas aqui no A Dupla, já fica combinado. Virando a página, falando de mercado de transferências, o Grêmio fez uma proposta no mínimo inusitada. O Grêmio tentou a contratação do atacante Enio. Estou falando do atacante de 24 anos que defende o Juventude. Enio foi o pivô
daquela polêmica lá em Caxias do Sul, onde Quinteiros acertou um golpe no Enio, né? Ele foi agredido, o tribunal, o TJD da Federação Gaúcha de Futebol assim entendeu, tanto que suspendeu o Quinteiros nas competições da federação. Se ele estiver em 2026 no Grêmio, não poderá abrir o Campeonato Gaúcho, por exemplo. E o Grêmio mesmo assim tentou a contratação dele. É aquela história, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Quinteiros foi lá e sentou a mão na cara do Enio. Tudo bem, mas o Enio é bom jogador e o Grêmio tentou a contratação. O Juventude confirmou essa tentativa gremista. Foi uma proposta superior a $1.200.000. Como sabemos disso? Porque o Juventude confirmou. Esse foi o valor que o Juventude pagou para comprar o Enio. E a direção do Juventude se manifestou dizendo que foi uma proposta superior a essa. Mas o Juventude recusou. Houve uma contraproposta, na casa dos $3 milhões. O Grêmio não quer pagar isso e saiu um pouco da negociação, mas não descarta voltar. Vamos ficar ligado aqui porque o Enio, atacante do Juventude, bom jogador, um dos destaques do Campeonato Gaúcho, está na pauta do tricolor, apesar de toda a confusão que aconteceu lá em Caxias do Sul. Já que a gente está falando de mercado, fizemos um vídeo à tarde com essa informação. O Grêmio também fez uma sondagem em cima de Diego Pituca, o volante do Santos, 32 anos. Pituca está deixando o Peixe e há uma possibilidade de manter o jogador por parte do empresário, né, no mercado brasileiro. O Grêmio está ligado nisso, outros clubes fizeram contato, mas o Grêmio é um deles. Há propostas de fora do Brasil, do mercado japonês em especial. Vamos ver o que vai acontecer. O Santos está pedindo $10 milhões. Acho que o Grêmio não pagará pelo Pituca não, tá? Mas é um nome que apareceu na pauta porque a direção está procurando um volante construtor a pedido de Quinteiros. Aliás, Quinteiros, que na entrevista que deu para 0 Hora, confirmou, o Grêmio vai contratar um zagueiro. O mercado está muito complicado, disse o treinador, mas o Grêmio vai contratar um zagueiro porque é uma necessidade. Abre aspas. Estávamos buscando a possibilidade de incorporar um zagueiro a mais, pela quantidade de jogos que há, mas não está fácil no mercado agora. Se não for agora, será mais adiante, fecha aspas para o técnico gremista. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, na verdade começar a fechar, eu quero falar ainda sobre mercado, mas por um lado positivo, porque o Grêmio recebeu um dinheiro, tá? Quase $8 milhões. Isso referente à dívida que o São Paulo tinha pela compra do Ferreira. O São Paulo pagou parte da dívida e desembolsou agora $1.400.000. Isso dá um pouco mais de $8 milhões. Ainda falta a segunda metade da dívida, que é de $1.100.000. Isso vai ser pago um pouquinho mais para frente. Mas o São Paulo pelo menos já se movimentou para começar a pagar. O Grêmio agradece, é uma grana que entra e uma grana bem importante, convenhamos. Agora sim, para fechar, a última informação. Um resumo aí da reunião no Conselho Deliberativo do Grêmio. Bora lá. Primeira coisa, foi apresentado o superávit do ano de 2024. Foram 44 milhões de superávit, um feito a ser comemorado, é a saúde financeira do clube, a gestão está se orgulhando do que aconteceu, da forma como as coisas acabaram evoluindo para que isso acontecesse. Isso foi colocado para o Conselho. Mas a verdade é que a reunião no Conselho Deliberativo ela foi marcada por um clima político muito grande. Tem eleições no final desta temporada, existem já segmentos se encaminhando, né? E algumas questões foram colocadas, inclusive, para a votação. E o Conselho Deliberativo rejeitou uma das propostas mais polêmicas da noite, que era a respeito do regimento eleitoral do Grêmio, uma mudança significativa que proibiria a utilização de nomes próprios na nomeação das chapas, e que as chapas fossem identificadas apenas por números para o Conselho Deliberativo. Então, assim, dando um exemplo, juntos com fulano de tal, não poderia acontecer caso houvesse a aprovação dessa medida. Como foi rejeitado, né, vai poder continuar acontecendo juntos com o Derlei. Possivelmente a gente vai ver isso, né? Então, vai seguir acontecendo, não será apenas um número para você votar. E cara, vamos falar transparente aqui. A política do Grêmio está muito forte, está muito insana e tem muita coisa rolando. A discussão está muito quente. A gente vai ouvir cada vez mais sobre política. Então você se prepare aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.